Olá, amigos telespectadores, estamos começando mais um programa Direito em Debate. Lembrando, nosso programa tem por missão informar você, cidadão, sobre seus direitos e deveres na ordem civil. Você, imperatrizense e toda a região tocantina, sabe mais sobre seus direitos aqui no nosso programa Direito em Debate. Agradeço também a todos os nossos telespectadores e ouvintes da Antena 10 FM na cidade de Amarante. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Open Barba. Lá você encontra os melhores profissionais em barbearia. Visite e dê aquele trato no seu visual. O nosso programa também é um oferecimento do Supermercado Econômico da Vila Lobão, viu? Não se engane, Supermercado Econômico da Vila Lobão. Lá você encontra os melhores preços em gêneros alimentícios e também carnes em geral. As carnes mais baratas da cidade você encontra no supermercado econômico. E lembrando que comprando lá, nas compras acima de R$50, você concorre a mais de R$70 mil em prêmios. Não deixe de conhecer o Supermercado Econômico da Vila Lobão. Faça sua visita. O nosso programa é um oferecimento também da loja de roupas Coelho Store, certo? Essa loja de roupa fica localizada no bairro Redenção 2, na Avenida Caiçara. Lá você encontra as melhores roupas das melhores marcas e acessórios masculinos, certo? Lá você encontra, por exemplo, roupas da Lacoste, Tommy, Reserva e Armani, pelos melhores preços. Não deixe de conhecer e visitar também o Instagram da loja. Eles atendem pelo Instagram e fazem entrega. O Instagram é Coelho, com 2 L, certo? Story. Então, conheça o Instagram, acesse o Instagram e faça seu pedido. Lá você encontra as melhores roupas masculinas, ok? Nosso programa de hoje vai tratar sobre direito sucessório, sobre inventário judicial e extrajudicial. E para tratar sobre esse assunto, trouxemos aqui hoje o nosso convidado, professor, especialista em direito civil, professor Wagner, que vai trabalhar esse tema com a gente. Bom, professor Wagner, já inicia o nosso bate-papo conversando sobre direito sucessório. O que é direito sucessório? Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Direito sucessório nada mais é do que a transmissão do patrimônio do decujus, pessoa falecida, aos seus herdeiros. E o direito sucessório está previsto no nosso direito civil, na legislação civil brasileira, onde regulamenta todo o sistema sucessório brasileiro. Perfeito. Agora, se fala muito em inventário judicial e extrajudicial, né? Aquele feito em cartório, que em tese é para ser mais rápido. Quais são os requisitos, o que é necessário para que o inventário possa ser feito diretamente no cartório e não passe por toda aquela demora de um processo judicial? Bom, o nosso ordenamento jurídico, ele hoje admite 2 formas de inventário. O inventário judicial e o inventário extrajudicial. Para você recorrer ao inventário extrajudicial, a doutrina, a jurisprudência, diz que devem cumprir alguns requisitos. Quais são esses requisitos? O inventário extrajudicial não ter menor de idade. Os herdeiros não podem ser menor. Justamente, os herdeiros não podem ser menor, não podem ser incapaz, não pode existir testamento, porque se existir testamento, herdeiro menor ou incapaz, obrigatoriamente você tem que recorrer ao judiciário, através de uma ação de inventário. É necessário, nesse inventário extrajudicial, que todos estejam de acordo com relação à partilha dos bens? Justamente. Mais um requisito que vem diferenciar o inventário judicial para o extrajudicial é existir esse acordo em relação a quê? Em relação à partilha dos bens. Essa partilha dos bens, ela pode ser feita de uma forma que não seja compatível com o que estabelece o Código Civil? Os herdeiros, né, maiores, capazes, eles podem abrir mão de parcela do seu patrimônio, deixando mais para outro do que para si? Pode. No momento da morte, existe a transmissão do patrimônio para os herdeiros. Porém, ninguém é obrigado a aceitar patrimônio do decujus, que é a pessoa que faleceu. A pessoa ela pode renunciar ao seu direito àquela herança. Perfeito. E o inventário judicial?
Por que assim ele é tão moroso? Quais são as fases, os procedimentos, os atos que o tornam ele assim tão demorado? Na realidade, o inventário judicial e o extrajudicial, o que leva a se tornar mais demorado é a junção dos documentos necessários para tanto o ajuizamento da ação, como para você recorrer para o cartório. Quando se fala do extrajudicial, antes do advogado apresentar a minuta no cartório, ele tem que cumprir uma relação de documentos, e essa relação, documentos dos herdeiros, documentos dos bens, documentos do decúgio, que é a pessoa falecida. Após juntar essa documentação, ele pode, através do inventariante também, ir até o cartório e fazer ali a escritura de inventário. O judicial, ele se torna mais demorado, por quê? Porque é um procedimento judicial que vai ser cumprido. E esse procedimento ele pode levar ano ou até mais tempo para sair aí, no caso, a decisão, que é a sentença do juiz. Perfeito. E os herdeiros? Quem são, de fato, herdeiros? Quem pode receber bem por herança? Hoje, o Código Civil, ele estabelece 3 categorias de herdeiros. Nós temos aí os herdeiros necessários, os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. Quem são os herdeiros legítimos? Quem são os herdeiros necessários e quem são os herdeiros testamentários? Pois bem, Paulo, os herdeiros testamentários, que vem aí através da sucessão voluntária, que é através de um testamento, em que o decúgio deixa um testamento deixando um bem para determinada pessoa, e lembrando que essa pessoa ela pode ser ou não herdeiro do falecido, desde que ele cumpra aquele requisito dos 50% da herança, 50% obrigatoriamente tem que ir para os herdeiros necessários, vamos já falar sobre eles. Passando esses outros 50%, ele pode deixar para quem quiser através de testamento. E essa deixa testamentária, ela é considerada aí sucessão voluntária e sucessão testamentária, que tem como herdeiro o herdeiro testamentário. Perfeito. Com relação a esses herdeiros necessários, nós vamos falar sobre eles no próximo bloco. Então, caro telespectador, não saia daí, já já voltamos com mais direito sucessório. Olá, amigos telespectadores, estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa Direito em Debate. E lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Supermercado Econômico da Vila Lobão. Não se engane, o Supermercado Econômico da Vila Lobão é o supermercado que vende os produtos e gêneros alimentícios mais baratos da cidade. E além disso, você vai concorrer a mais de R$70 mil em prêmios. Isso mesmo, mais de R$70 mil em prêmios para aqueles que fazem compras acima de R$50. Lá também você encontra as carnes mais baratas da cidade. Vá conferir, tire sua dúvida, tire sua prova. Supermercado Econômico da Vila Lobão, ao lado da Igreja Santa Cruz. Nosso programa também é oferecimento da Open Barba. Lá você encontra os melhores profissionais da cidade em barbearia e dá aquele belo trato no visual. O nosso programa também é um oferecimento da Coelho Story, uma loja de roupas recém-inaugurada na cidade, estabelecida lá no bairro Redenção 2, que atende também pelo Instagram, certo? O Instagram é Coelho, com 2 L, C-O-E-L-L-O, Story, S-T-O-R-E. Então lá você pode ser atendido através do Instagram e faz até entrega. As marcas que ela vende são Lacoste, Tommy, Reserva, Armani, dentre outras. São todas roupas masculinas e acessórios masculinos. Conheça a loja, não deixe de visitar. Bom, continuando com o nosso bate-papo sobre direito sucessório, inventário, partilha de bens, vamos tratar agora sobre os herdeiros necessários, né? Foi dito que aquela pessoa em vida pode deixar, mediante o testamento, decidir sobre o testamento até 50% dos seus bens, deixando bens para quem ele bem entender, sendo parente ou não. E os outros 50%? Ele vai para quem? Pois bem, nossa lei, a legislação civil brasileira, ela diz que existindo herdeiros necessários,
obrigatoriamente o cônjuge, que é o falecido, tem que deixar 50% do seu patrimônio para esses herdeiros necessários. Quem são esses herdeiros necessários? O cônjuge, os ascendentes e os descendentes daquele falecido. São considerados herdeiros necessários, logo eles são dono daquela legítima, que é 50% do patrimônio. Agora você já pergunta, e o companheiro? Onde é que ele entra ali? O companheiro, de acordo com a jurisprudência de nossos tribunais superiores, ele já pode ser considerado herdeiro para todos os efeitos, conforme é estabelecido para o cônjuge no Código Civil. Ou seja, as normas que estabelecem os direitos do cônjuge no Código Civil, inclusive considerando ele herdeiro necessário, também atribui ao companheiro essa qualidade de herdeiro necessário, vindo a suceder, vindo a herdar aquele patrimônio, conforme estabelecido ali para o cônjuge no Código Civil. Perfeito, né? Lembrando, quando a gente fala em companheiro, né, aquele companheiro na união estável, não é casado, mas convive sob o mesmo teto, como se marido e mulher fosse, né? Perfeito. Continuando aqui com o nosso bate-papo, uma questão interessante que eu acredito que é sempre temas de perguntas dentro de sala de aula, o que acontece quando, né, a pessoa é casada, mas vive um relacionamento fixo com outra pessoa, né? Seria, em tese, uma união estável paralela e mesmo assim teria direitos à herança. A pessoa é casada e convive, né, metade do tempo com uma outra pessoa, né? E lá constitui família, às vezes tem até filhos. Essa outra família, que embora não tenha sido constituída por um casamento, a companheira nessa situação, ou o amante, não sei, também vai ter direito à herança? Paulo, em relação a essa questão, ainda vem sendo discutido nos nossos tribunais, que a depender do tipo de relação em causa, se for, por exemplo, uma relação fruto de uma traição, pode não requerer, pode não ter esse direito sucessório garantido. Mas os tribunais vêm dizer o quê? Que dependendo do tipo de relação, e nesse caso, imagine uma possível união estável paralela ao casamento, nesse caso pode-se existir aí um direito sucessório, um direito àquela herança. Perfeito. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né, sobre questão de direito sucessório, mas já a gente volta a tratar novamente sobre questão de herança. Vamos falar sobre o Sejusc, né? O professor Wagner, ele trabalha no segundo Centro Judiciário de Solução de Conflitos, aqui de Imperatriz, fica localizado lá na Facimp, né? Facimp Widen, e ele tem algumas informações sobre esse centro de conciliação, que são informações de utilidade pública. Primeiramente, qual o papel, qual a função desse Centro Judiciário de Solução de Conflitos? Pois bem, o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, é uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Facimp Widen, aqui de Imperatriz, e ele vem trazer para a instituição a possibilidade do aluno acompanhar a audiência de conciliação e mediação, além de trazer um papel fundamental para a sociedade, que é realizar audiências processuais e pré-processuais. O que é essa audiência processual e pré-processual? A pessoa ela vai ajuizar uma ação através do seu advogado e essa ação vai ocorrer ali um procedimento judicial e o primeiro procedimento judicial daquele processo, além da citação, vai ser a audiência de conciliação ou mediação. E essa audiência no procedimento judicial, através de um processo judicial, ela vai ocorrer no Sejusc, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que hoje está na Facimp Widen. Mas além do processo judicial, o Sejusc ele também traz um procedimento pré-processual. Como é que ocorre esse procedimento pré-processual? As partes procuram o Sejusc e lá elas marcam a audiência. E o que tem acontecido lá de audiências na área de família, divórcio, alimentos, ou seja, elas procuram o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é o Sejusc, e lá elas vão marcar essa audiência de conciliação para tentar chegar numa solução
mais adequada para o seu conflito. Mas quais os tipos de causa? Qualquer causa o Sejusc pode atender ou não? Tem algumas causas principais específicas? Hoje a gente tem trabalhado muito com família, divórcio, alimentos, reconhecimento de paternidade, ação civil como indenização, são as mais recorrentes no Sejusc hoje. Porém, a gente ainda não trabalha com a questão trabalhista, com a questão penal ainda. Perfeito. Bom, vamos encerrar, né, o nosso segundo bloco. Já voltamos com o terceiro bloco do nosso programa e lembrando o seguinte, nosso programa é um oferecimento da Open Barba, Supermercado Econômico da Vila Lobão e Coelho Story, tá? Então não deixe de visitar esses estabelecimentos, tá? São os preços mais em conta, mais baratos da cidade e os melhores serviços e produtos oferecidos. Já a gente volta com o terceiro bloco do nosso programa. Olá, amigo telespectador, estamos voltando com o terceiro e último bloco do nosso programa. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Supermercado Econômico da Vila Lobão. Lá você encontra os melhores preços em gêneros alimentícios e demais utilidades. Lá você encontra também as carnes mais baratas da cidade, não é brincadeira não. As carnes mais baratas da cidade se encontram no Supermercado Econômico da Vila Lobão. Além, é claro, de concorrer a diversos prêmios. São mais de R$70 mil em prêmios que serão sorteados para os clientes do Supermercado Econômico que adquirirem produtos em mais de R$50. Então, não deixe de visitar, tá? Supermercado Econômico da Vila Lobão. Só lá você encontra os produtos mais baratos. O nosso programa também é um oferecimento da Coelho Story. Isso mesmo, uma loja recém-inaugurada na cidade de Imperatriz, localizada no bairro Redenção 2, Avenida Caiçara. Não deixe de visitar essa loja, lá você encontra as roupas masculinas e acessórios masculinos, os mais baratos e das melhores marcas. Tá? Então lá nós temos Lacoste, Tommy, Reserva, Armani, são as melhores marcas e pelos melhores preços. Então não deixe de visitar essa loja que também oferece seus produtos pelo Instagram. Isso mesmo, faz entrega pelo Instagram que está passando aqui abaixo do nosso vídeo. Vamos continuar, né, fazendo perguntas aqui sobre direito sucessório. Nós sabemos que quando o sujeito casa, né, o principal regime de bens é o de comunhão parcial de bens. Né? Quando não se declara nenhum tipo de regime, vigora o regime de comunhão parcial de bens. Como que se dá a divisão da herança quando um dos cônjuges se falece nesse regime, né, que é o regime principal? A maioria, não sei, 80% ou 90% das pessoas acreditam que casam nesse regime. Justo. Em relação ao regime de bens, que é estudado ali na cadeira de Direito de Família, ele tem a sua interferência no direito sucessório. Por que ele tem interferência no direito sucessório? Porque após a morte do decújo, do falecido, o cônjuge, ele só vai herdar dependendo do tipo de regime de bens que ele casou. Falando do regime de bens, quais são eles? A gente tem como regime supletivo no nosso ordenamento jurídico, o que é o regime supletivo, é aquele regime em que as partes nada estipulam ali na hora do casamento, vai vigorar o regime supletivo, que é o regime de comunhão parcial de bens. E diz o artigo 1829 do Código Civil, que ele traz a ordem de vocação hereditária, que o cônjuge, ele só vai herdar em concorrências com os descendentes, dependendo do tipo de regime de bens que foi adotado na hora do casamento. Então, o cônjuge hoje, no nosso ordenamento jurídico, ele só vai herdar praticamente em dois tipos de regime de bens. Comunhão parcial de bens, quando existir bem próprio do falecido, de cujos. O que é o bem próprio do falecido? Aquele bem que ele trouxe para a relação, aquele bem que ele tinha antes do casamento e ele trouxe para o casamento. Esse bem, o cônjuge falecendo, o de cujo, ele vai ter a sua parcela sucessória em relação àquele patrimônio. E o artigo 1829,
ele traz uma ordem de vocação hereditária que traz como primeiro lugar nessa ordem o cônjuge e os descendentes, ou seja, eles vão herdar em primeiro lugar, que existe no ordenamento jurídico brasileiro um princípio que é aquele princípio que estabelece que o parente mais próximo herda em relação ao mais remoto. E no caso concreto, o cônjuge é chamado e os descendentes também serão chamados a suceder aquele patrimônio do decújo. Após essa ordem de vocação hereditária que vem em primeiro lugar, o cônjuge ele também pode herdar junto com os ascendentes, e vem aí a segunda ordem de vocação hereditária. Não existindo descendentes, existindo o cônjuge e existindo ascendentes, serão chamados aí os ascendentes e o cônjuge em concorrência. Vão concorrer àquela herança deixada pelo falecido. Então veja bem, deixa eu interromper para a gente colocar para o público. Então imaginamos que nós temos A e B são casados. Um deles falece, deixou um filho e o cônjuge. Ascendente não vai receber nada nessa situação, no regime de comunhão parcial, não recebe nada o ascendente. Nesse caso concreto, vão ser chamados quem? O cônjuge, no caso concreto, e o descendente. E o descendente. Justamente. No caso, os bens que o falecido, que era dele, os bens particulares, antes do casamento, que ele adquiriu antes do casamento, vai ser partilhado entre o cônjuge e os descendentes. Perfeito. Vamos supor um caso concreto. João falece e deixa Maria, sua esposa, e José, seu filho. Só que João deixa 100 mil de patrimônio comum e 100 mil de patrimônio próprio. Em relação ao patrimônio comum, no regime de comunhão parcial de bens... que é aquele adquirido durante a união. Justamente, aquele patrimônio que foi adquirido ali após o casamento. Em relação a esse patrimônio, quem vai herdar ele? No regime de comunhão parcial de bens, apenas o descendente José vai herdar, porque o cônjuge ele só herda em relação àquele bem particular, que foi os 100 mil. E mesmo em relação a esses 100 mil, que é bem particular, ele vai concorrer com o descendente José, que no caso concreto fica 50 mil para um e 50 mil para outro. Mas no caso dos bens comuns fica preservada a meação do cônjuge. Justamente. No patrimônio comum, a primeira coisa que ocorre, tira 50% para o cônjuge como direito à meação, que é o direito decorrente do regime de bens, comunhão parcial de bens. Os outros 50% vai ser para o herdeiro José. Perfeito. E no caso dos ascendentes, quando que eles vão poder herdar? Os ascendentes eles só vão herdar na falta dos descendentes, que é aquele princípio, o de grau mais próximo herda em relação ao grau mais remoto. Já que tocou nessa questão, né, de grau, existem muitas dúvidas das pessoas sobre fulano é meu parente em primeiro grau, fulano é meu parente em segundo grau, fulano é meu parente na linha vertical, horizontal. Como que é essa classificação em graus aí, né? E tenta ilustrar aí pra gente. Eu sei que como professor a gente prefere ter um quadro, né, para fazer uns desenhos. Mas explica pra gente aí como que funciona essa questão de graus, de parentesco em graus. Pois bem, primeira coisa a gente tem duas linhas a ser seguida, a linha reta e a linha colateral. Quando se fala em parente em primeiro grau na linha reta, você ainda tem que diferenciar linha reta ascendentes e linha reta descendentes. Posso dizer que meu parente em primeiro grau na linha reta descendentes é o meu filho. Meu parente em segundo grau na linha reta descendentes, o meu neto. Vamos para a linha reta ascendente. Quando eu falo a linha reta ascendente, é aquela pessoa que está ali, que nasceu antes do falecido e que pode herdar aquele patrimônio na falta dos descendentes. Quem é o meu parente na linha reta ascendente? Meu avô, minha avó, meu bisavô. Aí nós estamos falando de uma linha reta que ascende aquela pessoa que sou eu que estou ali para determinar quem é ou não o meu parente. E aí, pai primeiro grau, avô segundo grau e por aí? Primeiro grau, segundo grau e assim sucessivamente. E na linha colateral? Só que nós temos também a linha colateral.
A linha colateral são aqueles parentes que descendem de um genitor comum. No caso, descende de quem? Descende da minha mãe, eu vou ter como parente a minha irmã, porque ela descendeu de quem? Descendeu da minha mãe, que eu também sou parente dela em primeiro grau na linha descendente. E os primos, em que grau? Pois bem, para saber qual grau o primo é, você tem que ir até o genitor comum, que nesse caso eu vou até minha mãe, depois até minha avó e depois até a tia, descendo para o primo. Nesse caso, a gente vai saber aí no caso concreto que o primo ele é parente em quarto grau na linha colateral. Bom, perfeito. Nosso tempo já se encerrou. Espero que tenham esclarecido diversas dúvidas aí do nosso telespectador. Muito obrigado, professor Wagner, pela sua participação. Espero contar com você em outros momentos aqui no nosso programa. E lembrando, nosso programa é um oferecimento da Coelho Store. Isso mesmo, a mais nova loja de roupas e acessórios masculinos da cidade. Lá você encontra os melhores produtos, melhores preços. Nosso programa também é um oferecimento da Open Barba. Lá você encontra os melhores profissionais do ramo de barbearia, né, para o público aí masculino. E o nosso programa é também um oferecimento do Supermercado Econômico da Vila Lobão. São mais de R$70 mil em prêmios que serão sorteados para seus clientes. E lá você encontra os melhores produtos pelos menores preços, inclusive carnes. Repito, as carnes são as carnes mais baratas da cidade. Não deixe de conferir e fazer economia de verdade. Supermercado Econômico da Vila Lobão. O barato é lá, né? No Supermercado Econômico da Vila Lobão. Muito obrigado a você, telespectador. Muito obrigado a você, ouvinte. E até a próxima.